Eu sou Bruna Horta, roteirista, produtora audiovisual. Eu fui selecionada e participei do Lab Escreva Criatura, né? E essa agora é uma ação multiplicadora, onde eu vou falar sobre os desafios da coautoria. Esse é um tema que ressoou muito forte para mim, porque eu era a única roteirista ali no Lab que o projeto dividia a coautoria com alguém. Então eu peguei visões particulares assim do que eu vivi ali para o meu caso específico durante os dias de consultoria. Também juntei com a minha vivência para poder dividir com vocês aqui hoje alguns pensamentos, desafios, caminhos possíveis ao escrever com uma ou mais pessoas. Beleza? Bom, eu acredito que processo colaborativo, né, na escrita audiovisual é cada vez mais comum, né, nessa indústria cinematográfica, da TV, e envolve muitas vezes diferentes profissionais para criarem esse produto final. Então, é possível a gente trabalhar em coautoria desde concepção da ideia e outras etapas diferentes do roteiro, como escrita do primeiro tratamento, o roteiro em si, né, argumentos e tal. E aí, eu acho que é importante que fique claro esse entendimento do que vai ser produzido e que a divisão do trabalho seja feita assim de uma forma justa, sabe? Porque a ABRA, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, ela considera como coautoria a escrita de pelo menos 30% das páginas daquele roteiro. E aí, essa tarefa de escrever um roteiro em coautoria pode ser muito desafiador para algumas pessoas, porque, primeiro, é trabalhar em equipe. E aí, diferente de escrever ele sozinho e tal, né, só suas ideias, enfim, a escrita em conjunto, ela precisa ser mais coesa, assim, né, para que o roteiro no final, ele tem uma unidade, ele tem uma consistência, uma coerência. Isso eu acho que tipo, muito importante a gente alinhar, tá? Todo mundo bem alinhado, para que não vire tipo um Frankenstein, assim, fique. Ai, um escreveu de um jeito, juntou e isso tudo vire um roteiro que não soa como ele mesmo. E aí, vou falar algumas diquinhas, assim, que eu acho que eu vi e que, na minha experiência, são muito relevantes, né, quando se trabalha com outra roteirista, que é uma boa comunicação. Desde o início. É muito importante que a gente tenha, tipo assim, uma clareza do que todo mundo espera do projeto, as responsabilidades de cada um, os prazos, e aí a confiança mútua ela vai sendo criada, tá? E aí, quando eu toco nesse assunto prazo, é importante que ambas as partes, né, todo mundo se dedique para cumprir, né, esses acordos. Outra parte que eu acho que é muito importante é, tipo, ter um método de trabalho definido. Por exemplo, a gente vai dividir as tarefas dessa forma, ou a gente vai revisar conjuntamente o roteiro, ou vamos chamar uma outra pessoa para revisar e dar uma opinião. E, principalmente, uma troca constante de feedback do trabalho do outro, tá? E aí a gente entra num ponto que é assim fundamental o espaço para diálogo, porque se você vai ter um feedback, né, é importante que ideia de todo mundo seja considerada. Nesse caso, né, a gente está falando aqui de coautoria, é muito importante essa coerência do todo, né, do enredo, da história. Quando mais de uma pessoa trabalha junta, a gente tem que estar na mesma página. Todo mundo está na mesma página de tudo, em termos de história, de estrutura, de linguagem, do tom, das personagens, dos temas. E aí, se os roteiristas eles têm visões diferentes sobre esses elementos,
pode acontecer não só inconsistências dessa construção da narrativa, mas prejudicar a história como um todo. E aí uma dica, né, uma forma de tentar conseguir essa coerência é sempre ter à mão a premissa da história. Quem é a protagonista? Onde ela quer chegar? Quais mensagens a gente quer passar com o filme? Qual a temática principal e quais as subtramas? Ter isso muito alinhado num doc, um post-its, caso escrevam, né, presencialmente. Isso tudo minimiza ruídos e visões diferentes sobre a mesma história. Outro desafio, né, da coautoria é garantir que cada personagem tem uma voz consistente. Se vários escritores estão trabalhando em diferentes partes do roteiro, é importante que os personagens eles permaneçam, soem como eles mesmos durante todo o roteiro. Seja no tom dos diálogos, na coerência das ações. Uma sugestão, né, que eu costumo dar, que funciona bem na escrita de duas pessoas, é dividir ou em funções dentro do roteiro ou dentro dos personagens. Por exemplo, alguém pode escrever as ações rúbricas, né, e outra pessoa somente diálogo. Ou uma pessoa pegar a escrita do protagonista e outro do antagonista, para estar bem claro ali entre eles a visão mesmo de cada um desses personagens. E aí, que mesmo a gente dividindo assim, o que pode rolar? Conflito criativo. Isso, assim, é super comum quando está, né, escrevendo em coautoria. Uma pessoa pode querer levar, né, a narrativa para um lado, uma direção específica, e outro, uma visão completamente diferente. E aí, pode acontecer debate, discussão, atrasar o processo de escrita, mas, ao mesmo tempo, esses momentos são super importantes para decidir o caminho que essa narrativa vai seguir. Porque quando essas divergências, esses conflitos acontecerem, o que eu falo sempre? Assim, é muito da minha visão de ser uma roteirista que escreve muito coletivamente. Saber ouvir. Saber ceder. E, acima de tudo, é escolher uma decisão criativa que é boa para a história. E não para você. Não é necessariamente o que você quer, né? Eu digo que tem esses desafios no lado mais criativo, mas a coautoria ela também tem outros tipos de desafio, tipo logísticos, né? Às vezes tem uma dificuldade de coordenar a agenda, tem dificuldade de coordenar o horário para trabalhar junto, seja presencialmente ou de forma remota. E aí tem algumas diquinhas também para essa coautoria estar bem alinhada, que é estabelecer softwares iguais para escrita, né? A gente evitar problema de exportação, formatação de arquivos. E também é muito importante ser organizado. Conseguir organizar as versões desses tratamentos de roteiro. Porque aí um vai escrever num lugar, o outro vai escrever em outro lugar, qual que é a versão certa, e aí vira um bololô, aí não rola. Quanto mais organizado, a comunicação vai fluir melhor, e eu tenho certeza que o trabalho vai ficar até mais leve, porque tudo vai estar bem organizado e todo mundo na mesma página. Bom, eu queria falar agora alguns casos um pouquinho mais específicos. Tipo assim, quando a gente não escreve só com o roteirista, a gente escreve, por exemplo, com a direção do filme. Eu tenho uma experiência própria, né, de escrever com um diretor, que é o coautor do Onde Termina o Céu, que é o projeto que foi selecionado para participar do Lab. E, primeiro, é muito importante que as duas pessoas entendam o que se espera com esse projeto, né? Eu entender qual que era a visão dele como diretor,
como a gente transmitir isso para o público através, né, o que ele quer com a história através da narrativa, quais expectativas da direção em relação ao roteiro, porque assim, eu entrei nesse projeto para ser consultora, né, Onde Termina o Céu, lá em 2014, e eu vi muita ponta solta. E ele falou assim, não, então vem ser coautora, né, junto comigo, para você me ajudar ali. Então, a gente foi lá atrás, a gente foi na construção de personagem, refazer um tanto de coisa, para depois voltar para o argumento, fazer uma outra versão que ele tinha feito ali de um roteiro, e nessa construção, assim, junto, né, que eu vi questões de personagem, que eu vi questões de narrativa, eu também recebi dele referências fílmicas, o tom do filme. Isso pode acontecer, né, do diretor já ter uma visão muito clara visualmente de como que ele quer, e também estilo de narrativa, ritmo da história, são coisas que eles também nos alimentam, assim, para ajudar a criar. E ficou um pouco combinado, assim, a gente faz junto essa parte de construção de personagem, um pouco desse universo. Depois eu escrevi sozinha e ele foi em cima dessa versão minha colocando, mudando diálogos, mudando ali subtextos, ações, né, toda a mise-en-scène. E aí a gente chegou numa outra versão. A escrita se deu mais ou menos dessa forma. Já em um outro caso, por exemplo, de adaptação cinematográfica, é muito comum, né, de obras literárias, a gente, como roteirista, escrever junto do autor, da autora daquele livro, daquele quadrinho que vai ser adaptado, por exemplo. E eu participei, né, de uma adaptação que vai estrear esse ano nos cinemas. Foi um processo, assim, super desafiador, mas também eu acho que é uma oportunidade, assim, de trazer a história que está ali só numa outra mídia, que é a literatura, para uma outra forma de arte, né? Dar vida para as personagens daquele roteiro. E aí, quando a gente trabalha na adaptação de uma obra literária, é fundamental que o roteirista tenha um entendimento, assim, da história, das personagens, do livro, e tenha uma comunicação clara do que se espera do roteiro. A autora pode ter uma visão mais específica sobre a história, sobre as personagens, e aí ela pode contribuir com ideias, assim, muito importantes para essa adaptação. Por exemplo, quando a gente adaptou, né, esse roteiro que depois eu posso falar um pouquinho sobre ele, é uma visão muito do conciliador ali, sabe? Eu estava defendendo, às vezes, algumas ideias para a autora, e ela, a visão dela de coisas que tinham que cortar, etc. Mas a gente teve muita questão com a produção, assim, que a produção demandava da gente e que a gente tinha que modificar. Então, eu já vou chegar em algumas dicas, assim, que diante desse trabalho eu vi como uma adaptação literária em coautoria poderia funcionar. Primeiro, eu acho que é compreender bem o tom, né, esse estilo da obra. A adaptação ela precisa ser fiel a essa essência da obra original, sabe? Porque às vezes a gente quer adaptar e não é aquele literal. A adaptação ela precisa manter só a essência mesmo, assim. Tanto que eu perguntei para a autora, o que você acha que é a adaptação? Ela, o mais fiel possível. Aí eu, tudo bem, ali eu tinha claro que eu não poderia mexer tanto. Mas o roteirista compreender o que é essa estrutura, né, do importante da literatura passar para o roteiro de cinema é muito importante. Claro que respeitando esse universo da obra, para que fãs, né, se sintam satisfeitos com o filme. Muitas vezes, esses fãs do livro têm expectativas muito altas, que é o caso, né, para essa adaptação cinematográfica, que é um infanto-juvenil, né, o Fazendo o Meu Filme, que é uma adaptação do livro da Paula Pimenta.
E é uma pressão, mas ao mesmo tempo, a literatura ela é muito subjetiva, né? Cada um vai ler e imaginar a cena de um jeito. É importante, na verdade, a gente lembrar que o filme ele vai ser uma interpretação daquela história e que nem tudo vai ficar exatamente como os leitores imaginaram. Por isso que tanto os leitores e também, né, no caso a autora, eles precisam estar abertos à mudança. Então, a autora ela pode ter ideias diferentes de como adaptar essa história para o cinema, ela pode ter dificuldade ali em tirar elementos da narrativa, mas é função do roteirista nessa construção da coautoria defender o ponto de vista, tentar fazer, né, o autor enxergar a diferença das mídias, livro é de um jeito, cinema é do outro, tem as suas forças, tem as suas limitações. A autora pode, assim, ser especialista em escrever livros, mas talvez ela não tenha tanta experiência em roteiro audiovisual. E aí, esse trabalho junto, né, para identificar as partes do livro que funcionam bem na tela e a descoberta de como transmitir a essência da história, eu acho que é a chave, assim, da gente construir um roteiro visualmente interessante. Outra coisa que é super difícil, mas é preciso trabalhar junto nessa coautoria para simplificar, é os cortes da trama, né? Esses desafios de, às vezes, uma obra literária que é grande e tem que reduzir para caber no tempo de tela. Então, o Fazendo Meu Filme, por exemplo, tinha que caber em 90 minutos, né? Um infanto-juvenil. Enquanto isso, a gente precisa pensar outras coisas, né, na hora de cortar, né? Qual que é o núcleo dessa história? Quais são os personagens principais? Ter essa essência muito clara torna as decisões criativas, né, dos personagens e tal, muito mais fácil de tomar. Então, se vai cortar, se vai trocar, se vai adaptar, é mais fácil quando essas decisões já estão claras e já estão conectadas, né, entre o roteirista e o autor. Claro que você pode levar, né, trocar opiniões, levar suas preocupações, principalmente se vier coisas além dessa comunicação de vocês. Então, além de estarem alinhados entre si, às vezes é preciso defender, né, ideias dessa coautoria diante de um diretor, diante de uma produção. No nosso caso, teve muito disso da... Ah, tem 3 cenas de festa, só pode ter uma, ou só pode ter 2, a gente teve que mudar. Porque no final das contas, eu acho que o mais importante para a gente ali era, e é um lema para mim, encontrar o equilíbrio entre o livro e o filme. Precisa ser fiel, né, a satisfazer os fãs, mas também precisa ter uma identidade própria e funcionar como uma obra independente. Então, tem a essência do livro muito clara, pense nessa estrutura que move a história para frente e decida quais elementos vão ser mantidos, adaptados ou cortados. E aí, né, a gente falou um pouquinho, mas um desafio da coautoria é escrever não estando presencialmente, né? Quem trabalha à distância, ter, né, comunicação clara, constante com todo mundo, cumprir prazo, estar tá disponível sempre para responder dúvidas, enfim, escrever à distância é desafiador, mas hoje em dia vai ser cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia. Então, se comunique claramente, se comunique sempre, não deixe as pessoas no vácuo. Acho que é muito importante ter esse retorno, tá? Use videoconferências, compartilhamento de arquivos. Enfim, seja escrever à distância com o diretor ou com autores de obras, acho que o mais importante aqui da coautoria é a escutativa. Talvez seja essa a mensagem que eu tenha para deixar para vocês.
é essencial, a gente valoriza as pessoas, a gente se sente valorizado, né? Ouça atentamente o que aquela pessoa tem a falar, tire suas dúvidas, tente não interromper, né? A escutativa, ela nos ajuda também a abrir mão das nossas ideias, essa ideia do ego, assim, ser deixado um pouquinho de lado em favor dessa visão compartilhada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Isso foi só um pouquinho, assim, da minha visão, da minha vivência de escrita em coautoria. Espero que vocês tenham gostado. São alguns possíveis caminhos e dicas para se trabalhar em coautoria, tanto no cinema, no audiovisual, em outras formas de trabalho. É isso, pessoal. Obrigada e até mais.